ficou muito em alta o lançamento do livro, né? Sim. Pela Thomas Nelson foi o ano passado, Isso. mas já tinha saído antes, Já tinha saído antes. pela Quitanda. Pela Quitanda. 2021 saiu pela Quitanda. Ok. E aí a Thomas Nelson viu e quis que fosse para Thomas também. E fizeram uma Pra ajudar parceria. na distribuição. Isso. E aí fizeram uma parceria e lançou de novo o ano passado. Tá. E o Estigma da Cor, você não O conseguiu, Estigma né? da Cor. Tá. Mas a gente vai pôr... isso que eu ia falar. O pessoal da edição aí, colocar na tela o livro. E aí eu queria saber, quando é que foi essa decisão, como foi essa decisão de escrever sobre isso, de escrever sobre o racismo, de começar a falar sobre isso? Sim. Então, como eu sou de uma família que é estrangeira, querendo ou não, esse é um assunto que sempre foi pauta na nossa casa. Tá. Mas era uma pauta interna. Porque meus pais sempre ensinaram sobre isso. Jacira, você é negro, você tem que ser 2 vezes melhor. Você precisa ser melhor na escola, você tem que estudar 2 vezes mais, você tem que se capacitar 2 vezes mais. Isso sempre foi pauta. Se vestir bem, se arrumar, você não pode sair de qualquer jeito. Enfim, se vai num lugar um pouco mais arrumado, você não pode ir, por exemplo, de chinelo. Isso sempre foi pauta em casa. Então era falado disso de forma muito direta e prática. Como você deve se comportar, o que você deve fazer. Você precisa estudar história. Meu pai é muito intelectual, assim, muito de ler. Jacira, você não pode sair de casa sem um livro, tem que sair com um livro. E meu pai foi o primeiro que me incentivou mesmo à leitura, comprava livros para mim quando criança, ele sempre incentivou. E ele sempre disse, estudar é diferente de fazer tarefa. Então, você chega em casa, faz a tarefa, mas depois tem que passar pelo menos umas 3 horas estudando. 3 horas? Não era uma estudadinha, não. Exato. Não. Meu pai é assim. Tá vendo, Davi e Luísa? Eu pego leve. Nós vamos chegar nas 3 horas. Chega assim. Mas quando eu vou crescendo, ao chegar no Brasil, eu me torno muito retraída. Eu começo a não falar tanto, eu começo a ficar mais insegura, porque eu comecei a me autoestigmatizar, a me ver como o racista me vê, e não ver como Deus me vê. Nesse contexto, eu fui crescendo mais insegura mesmo, mais tímida, e mais internalizada. Eu não contava, não compartilhava, não tinha coragem para falar as coisas. Meu pai começou a perceber isso. E aí... Mas uma pergunta só, você vem com 7 anos, você tem recordação, assim, você se lembra de perceber o racismo ou até mesmo de ter sofrido diretamente, explicitamente? Então, eu me lembro de... Porque você foi retraindo, então algo você foi percebendo, Isso, né? eu fui percebendo tanto as atitudes, a forma como era de tratar uma criança branca, da forma como eu era tratada. A minha língua não era plenamente português, então, enfim, eu fui percebendo algumas coisas e isso foi me deixando insegura. E isso foi me retraindo mais, né? E aí meu pai foi percebendo isso. Eu começo a aprender a escrever com o meu pai. Tudo é o meu pai. Sempre vou falar do meu pai. Paizão. Ele é o maioral. E aí, ele começou a perceber que eu tinha dificuldade para falar. Aí ele disse, já que você tem dificuldade para falar, comece a escrever cartas para mim e para sua mãe, e a gente vai ler e depois a gente conversa com você. Formou uma escritora, né? Ele formou uma escritora. É por isso, exato. É por isso que, inclusive, se for ler a forma como eu escrevo, tem esse tom mais pessoal. Porque eu aprendi a escrever escrevendo para os meus pais. E aí eu explicava como eu estava me sentindo na escola. Eu estudei inicialmente... É muito engraçada essa história, eu amo contar. Que a primeira escola que eu estudei aqui no Brasil se chama Escola Evangélica Sossego da Mamãe. É tudo de bom, não é? Nossa. O nome é muito bom. Sossego da Mamãe. Pra cá. E era uma escola particular e tal. Então, o contexto era... Não tinha eu e a minha prima de negros, basicamente. E na igreja presbiteriana e tal, basicamente só tinha a nossa família de negros, né? Então, eu fui percebendo algumas coisas e isso foi me deixando mais abalada. E aí meus pais foram me ensinando e enquanto eu escrevia, eles iam conversando comigo e iam me ensinando. Então, uma coisa que meu pai me disse,
estude sobre a história do Brasil, entenda como tá acontecendo as coisas, porque isso pode te ajudar a entender que você não tem nada de errado, que realmente foi algo que foi formado. E realmente foi bom para mim. Eu comecei na adolescência a estudar mais sobre isso, sobre a história. E aí, entendendo os contextos, eu fui entendendo que não tinha nada de errado comigo. Deus me fez da cor como fez, do cabelo da forma como é, a família da forma como é. E não tem problema. E sempre com a minha Bíblia do lado, para ter essa recalibrada do coração, né? E sempre entendendo que foi uma história, teve a escravidão, que eu não entendia sobre isso antes. E na escola se fala da escravidão, mas não se fala em detalhes, né? Não se explica sobre o povo africano, sobre a cultura que existia lá, do impacto social, econômico, que aquelas pessoas não queriam vir, não vieram de boa vontade, enfim. Ter essa humanização daquelas pessoas me ajudou a entender que não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com o meu continente. Simplesmente é a maldade humana operando. O pecado em ação, né? O pecado em ação, exato. Então, isso tudo foi libertador para mim, no sentido do evangelho mesmo sendo aplicado. Eu sempre falo, foi Jesus, foi ao olhar para Jesus que eu entendi realmente a minha identidade. E aí eu me apeguei muito à Bíblia, à leitura bíblica sempre, a entender o que Jesus estava dizendo a meu respeito, para que eu não confiasse no que o mundo estava falando ao meu respeito. Mas o entendimento histórico e social foi muito importante para mim, no sentido de entender como as coisas foram construídas. Como o preconceito foi gerado, né? Exato, como ele foi construído. Exato, opera. E aí, sempre foi interno, essa conversa mais interna. Mas aí, quando eu sempre usei internet, Orkut, Facebook, tudo direitinho. Quando eu tava no Instagram, eu nunca fui de postar. É tanto que, assim, coisa pessoal minha, eu não posto tanto. Mas escrever eu gosto. E aí, o meu pastor me incentivou. Eu sempre tive, assim, um relacionamento muito estreito com meus pastores e pedi conselho para eles e tudo mais. Ele me incentivou a começar a escrever também para a internet. E aí, eu começo a escrever. Mas aí, era muito amplo. Eu falava muito de missões, como minha igreja era muito missionária, falava de missões, falava de feminilidade, falava sobre racismo também. E aí, quando acontece no período lá de 2020, né, com o assassinato do George Floyd e tudo mais, algumas pessoas tentam entender mais sobre isso. O tópico foi levantado. No mundo, né? E as pessoas queriam entender. E aí, a minha igreja fez uma live sobre isso, me chamaram na escola bíblica, eu também era professora de escola bíblica. Na escola bíblica a gente estava estudando o livro do David Platt, O Contra a Cultura, em que ele fala sobre várias temáticas interessantes, né, do contexto atual. E o capítulo, eu acho que o 7, ele fala sobre o racismo. E eu já tinha lido também o livro do Piper, né, O Racismo, a Cruz e o Cristão, né, que foi traduzido pela Vida Nova. E eu entendi um pouco sobre isso, e aí na minha igreja foi o primeiro lugar público em que eu falo sobre isso, tanto na escola bíblica quanto nessa live que a gente fez. E aí, eu começo a escrever sobre isso, etc., na internet. Teve um texto meu que viralizou muito, ao ponto de... Aí eu já não lembro qual era a página, sempre esqueço. Foi Mídia Ninja, ou foi alguma outra desses canais seculares, me chamaram e pediram para que repostasse o texto na mídia deles, dando os devidos créditos, é claro. E nisso estoura-se. E eu sou uma pessoa que era mais tímida, mais fechada, mais retraída, e tinha, sei lá, uns 2.000 seguidores. Do nada, de um dia para o outro, 5.000 pessoas começam a seguir. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Né? É muito assustador. E aí, as pessoas começaram a fazer as mesmas perguntas. O pessoal, nossa, eu nunca tinha visto racismo como pecado. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu achava que era apenas uma questão ideológica, política. Eu nunca tinha pensado em quais versículos que eu poderia usar, quais argumentos que eu poderia usar. E aí as pessoas começaram a fazer as mesmas perguntas para mim no direct, nas respostas. E aí eu sou uma pessoa muito paciente. Perguntas como o quê, assim? Do tipo,
como que eu começo a entender que o racismo é pecado? Tá. Quais são os textos bíblicos que eu... Aonde na Bíblia diz isso? Por que o crente tem que se importar com isso? Isso é uma questão que é política? Mas só as pessoas de esquerda que têm que falar sobre isso? Entendi. Por que eu que não sou de esquerda tenho que me importar? Na igreja, não tem que falar sobre o evangelho na igreja. Clássico, né? Então, as pessoas começaram a fazer essas mesmas perguntas e eu sou uma pessoa bem impaciente para ensinar, mas depende, né? Quando abusa demais também, né? E aí eram as mesmas perguntas e me encheu um pouco o saco. Aí eu disse, então eu vou fazer um e-book, a partir de mim, assim, vou fazer um e-book explicando sobre isso de modo muito breve. Tinha umas 50 páginas, sabe? Eu pedi para uns amigos diagramarem. Foi bem amador, assim. E aí eu pedi para uns amigos fazerem os endossos. Guilherme de Carvalho, o pessoal, meus amigos fizeram os endossos e eu coloquei na internet para que quem quisesse baixar, baixasse. Só que eu não sabia o que Deus ia fazer com isso. Simplesmente depois de um tempo, quando eu fui olhar o site, estava o e-book espalhado pelo Brasil todo. Várias pessoas baixaram. Um monte de gente começou a mandar mensagem. Eu mandei para o meu pastor, eu mandei para não sei quem. Da cor? Não, se chamava Justiça Bíblica Racial, que era realmente elucidações, mas a partir disso virou o estigma da cor. Que aí começou a ser espalhado, o pessoal dizendo, eu mandei no grupo da igreja, eu mandei para o meu pastor, mandei para o meu líder, e eu comecei a dizer, nossa, mas o que está acontecendo? Que realmente nasceu do tipo, eu não aguento mais responder as mesmas perguntas, então vou colocar aqui. Responder para todo mundo e pronto. Exato. E aí, nisso, o Tomás Camba, da editora Quitanda, viu o e-book, leu, gostou e ele mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram. E aí perguntou se eu queria transformar o e-book em livro. E nisso que nasce o Estigma da Cor. Entendi.